Miguelito está preso por injúria racial. É isso mesmo, torcedor. As coisas costumam dar errado dentro e fora do Santos. Ano passado foi o Morelos que se envolveu em um acidente. Esse ano, a polêmica é em cima do meia boliviano Miguelito. Para entender essa situação, eu vou soltar aqui uma imagem para vocês. Essa imagem eu vou deixar rolar para vocês desse momento, dessa confusão entre o jogador do Operário, o Alano, e o meia do Santos, que está emprestado ao América Mineiro, certo? Vamos lá, eu vou soltar para vocês daqui a pouquinho essas imagens, né? Mas antes, deixa eu ler aqui a matéria do GE para que você entenda o que está acontecendo. Vamos lá. O jogador do Operário denuncia injúria racial de meia do América Mineiro em jogo da Série B. O árbitro faz o gesto de protocolo antirracista, ele fez o gesto de protocolo antirracista da CBF e da FIFA na partida, né, que ficou aproximadamente 15 minutos parada aí por conta dessa situação. O jogo entre o Operário e América Mineiro pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro foi marcado por uma denúncia de injúria racial feita pelo atacante Alano, do Operário, o que teria sido cometido aí pelo meia Miguelito do América Mineiro. O Operário emitiu nota sobre o ocorrido e o América Mineiro ainda não se manifestou sobre a situação. O que aconteceu? Após ser informado pelo jogador do Operário do ocorrido, aos 30 minutos do primeiro tempo, o árbitro Alisson Sidney Furtado utilizou o protocolo antirracista da FIFA e da CBF, sinalizando com os braços cruzados na altura do peito, em forma de X. Assim, tá, pessoal? Esse é o gesto do protocolo antirracista dentro de campo, certo? A denúncia de injúria racial deve constar na súmula do jogo. A partida ficou paralisada por 15 minutos, com discussão entre os jogadores e a espera do árbitro para uma possível verificação de imagens. E foi retomada sem alterações ou cartão nesse tempo. Nesse tempo, houve uma nova confusão entre jogadores do América Mineiro e torcedores do Operário, que estavam atrás do banco. Segundo o Operário, um torcedor que foi identificado por ter jogado um copo nos jogadores do América Mineiro foi retirado pela polícia. A denúncia do Alano ocorreu aos 30 minutos após uma disputa de bola. Os jogadores aguardavam arremesso lateral quando o Miguelito virou em direção ao atacante do Operário, que foi para cima. Não, na realidade não foi isso. O atacante do Operário é que foi em direção ao Miguelito, né? O atacante do Operário, eu vou soltar as imagens para vocês, mas a imagem mostra o seguinte: o atacante do Operário passando pelo Miguelito e falando algo. O Miguelito responde. Agora, quais foram as palavras que o Miguelito soltou em direção ao jogador do Operário? Nós não sabemos. Eu vou soltar a imagem para vocês, para que vocês entendam melhor, né? O Miguelito está de costas, certo? Olhando para o lance, na lateral. Os dois jogadores são esses dois aqui que vocês estão vendo. O Miguelito e o Alano, eles estão lado a lado aqui, ó, à espera da cobrança de lateral. E olha o que acontece. Um passa pelo outro e me parece que o Alano falou alguma coisa para o Miguelito. O Miguelito que vira a cabeça, ele não se vira totalmente para o jogador, né, e fala também alguma coisa para o Alano, né? Em seguida, o Alano já vai para cima do Miguelito, né? Tem outro jogador do América aqui, próximo do Miguelito, né? Esse jogador parece que ele não ouviu o que o Miguelito falou, né? Mas só que ele vai para separar uma possível confusão, como vocês podem ver aqui. Né? Esse tá do lado, olha lá. Aí os dois vão falar com o Miguelito, ele dá alguns empurrões e coisa e tal, e depois vai em direção ao árbitro para falar do acontecido. Galera, vamos lá. É o que eu falei para vocês no início do vídeo. Parece que quando as coisas estão dando errado no Santos, elas não dão errado apenas
dentro de campo, dentro do clube. Parece que tem que dar errado fora do clube também. O Miguelito está emprestado ao América Mineiro. Eu não vou sair aqui em defesa do Miguelito, mas eu vou tentar analisar os fatos com vocês. O fato é, o Miguelito recebeu primeiro uma provocação. É fato. O Alano passou pelo Miguelito, falou algo. O Miguelito respondeu. Quais foram as palavras? A matéria do GE diz que o Miguelito, né, o árbitro, perdão, retomou a partida, ficou 15 minutos paralisado aí a partida em busca de imagens que mostrassem o Miguelito falando, né, as palavras que eu falei para vocês. Preto do baralho. Essas foram as palavras do Miguelito, segundo o Alano. Certo? Porém, a partida ficou paralisada 15 minutos. O VAR em busca desse momento que o Miguelito chama o Alano de preto do baralho. Porém, não foi encontrado. O árbitro não aplicou nem cartão vermelho, nem cartão amarelo. E o jogo, né, teve a sua continuidade. Após o término da partida, o Alano foi com esse jogador número 55 aí, na polícia. Ele foi como testemunha, o camisa 55, foi como testemunha, e relatou isso, que o Miguelito teria cometido o crime de injúria racial. Olha, vamos lá agora a minha análise. Até que se prove o contrário, para mim, o Miguelito, eu prefiro acreditar que o Miguelito é inocente em relação a isso. O Miguelito falou algo, não estou falando aqui que o Miguelito não falou nada. O Miguelito falou alguma coisa. Certo? Eu prefiro acreditar que o Miguelito não falou o preto do baralho. Por que eu prefiro acreditar? Porque o Miguelito saiu de um clube aonde a sua história passa pela cor negra, aonde o negro é a história do Santos. Certo? Não é só isso, né? Injúria racial, lá fora, talvez, seja algo aceitável. Na Argentina, na Itália, na Espanha, em outros países, né? Só que aqui no Brasil não se aceita isso. Se o Miguelito realmente fez isso, se for comprovado, tem que pagar. Agora, sem provas de que ele realmente fez isso, ele não deveria nem estar preso. Por quê? 2 equipes, 3 jogadores, 2 do Operário, 1 do América, 2 do Operário querendo vencer a disputa, nervos à flor da pele. A polícia jamais deve aceitar a denúncia com uma testemunha do mesmo lado. A denúncia ela tem que acontecer aonde várias partes viram. Por exemplo, as imagens. As imagens elas seriam determinantes para comprovar que o Miguelito realmente, ou áudios, não se coloca os microfones ali na beira do gramado, busquem áudios. Se existir o áudio e a imagem, ou apenas o áudio, já é o suficiente para comprovar o crime do Miguelito. Mas quem sou eu para falar que o Miguelito realmente cometeu o crime? Mas se cometeu, tem que pagar. Para mim, é inocente até que se prove o contrário. Como eu falei para vocês, eu prefiro acreditar que o Miguelito não deferiu essas palavras contra o jogador do Operário. Prefiro não acreditar por tudo que ele viveu aqui no Santos, por conhecer a história do Santos, e o Miguelito conhece a história do Santos. Se isso aconteceu, deve pagar, mas na minha opinião, ele não deveria estar preso, porque não tem provas por enquanto. Quando surgirem as provas do ocorrido, aí eu concordo que ele deve ser preso, mas é isso. Não mostra, como eu mostrei a imagem para vocês aí, não mostra o Miguelito chamando o Alano de preto do baralho. Mostra uma troca de provocações em campo, certo? E isso deve ser apurado. Se existem imagens, essas imagens devem surgir para aí sim, né, o Miguelito ser penalizado. Por enquanto, eu acho que
a justiça aí agiu de forma errada. Mas, enfim, deixa os comentários de vocês aí. É complicado, né, pessoal? As coisas, quando elas estão dando errado dentro de campo, quando o assunto é o Santos, fora de campo, quando o assunto também é o Santos, quando tem algo ligado ao Santos, parece que também dá errado. Ultimamente, a vida do torcedor do Santos não está nada boa. Mas comente aí o que você pensa sobre essa situação do Miguelito. Ativo do Santos, tá? Jogador do Santos emprestado ao América. Eu vi algumas pessoas comentando aí que não é ativo do Santos, na rede X. É ativo do Santos. Tá emprestado lá ao América, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo. Um forte abraço, fiquem com Deus e até mais. Se cometeu o crime, tem que pagar, hein, Miguelito? Tá preso o Miguelito, tá, pessoal?